Nós não podemos carregar o velho homem. Nós temos que mortificá-lo todo o santo dia. E esta guerra, porque é uma guerra com nós mesmos. Os irmãos vão concordar comigo que é uma guerra com nós mesmos. Só que eu estava pensando em casa, por que fazemos isso? Por que nós se submetemos, Anacleto, todos os dias a negar a nós, a ter essa guerra contra nós mesmos? Por que nós fazemos isso? O mundo vai dizer que só se tem uma vida. Por que não aproveitá-la? Por que não curtir a vida? Você é jovem, vamos curtir a vida. Mas e por que nós negamos? Nós se abdicamos a nós mesmos todos os dias nesta guerra, porque é uma guerra diária. Em Isaías 55, 10, 11, versículo 10 até o 11, Cauã vai colocar aí, fazendo favor. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Por que nós se submetemos todo santo dia a mortificar a nossa carne? Muitas das vezes nós somos até motivos de chacota das pessoas que estão lá fora. Porque eles dizem, por que não curtir a vida? Mas nós estamos baseados na palavra de Deus. Deus nos fez uma promessa. Deus lançou a sua palavra sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, assim como está escrito em Isaías, ela não volta sem acontecer aquilo pela qual ela foi submetida. Então a nossa esperança, esse esforço, essa guerra diária está baseada na palavra do Senhor. O Senhor Deus nos fez uma promessa, e essa promessa o Senhor Jesus fez quando ele estava voltando para o céu. Ele falou, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar. Então por que nós negamos a nós mesmos todos os dias? É por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus que está sobre as nossas vidas, e nós temos certeza que assim pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra dele não passa. Tudo aquilo que ele disse, ele vai fazer na sua vida. E estou falando isso tanto nesta promessa da qual Jesus fez, que ele estaria conosco e levaria nós com ele, mas também tem aquelas promessas pela qual o Senhor fez na sua vida, talvez há algum tempo. Talvez há muito tempo atrás, talvez até mesmo você tenha esquecido dessas promessas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite, que o Senhor Deus vai cumprir todas elas e que ela não caiu por terra, porque o Senhor Deus, ele não volta atrás e a sua palavra, ela sempre acontece. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos traz esperança. Nessa guerra diária nossa de negarmos a nós mesmos, guerra. Existe guerra, paz em guerra? Existe paz em guerra? Quando se remete à palavra guerra, nós pensamos, tem várias guerras que estão acontecendo agora, e alguns vídeos rolam na internet de crianças que morrem, que perdem pai e mãe por causa da guerra. A guerra não traz paz. Mas aí está uma coisa diferente por nós. Nós estamos numa guerra diária todos os santos dias. Só que a palavra do Senhor que foi lançada sobre nós gera esperança. A esperança, ela automaticamente gera paz. Paz essa que excede todo o entendimento, vai falar a palavra de Deus. Paz essa que o mundo não pode ter. Essa paz que você tem mesmo no meio da guerra todos os santos dias, ela o mundo não pode ter. Por quê?
Porque o mundo tem uma paz que vai depender de várias situações, de várias circunstâncias e de várias coisas. Muitas das vezes, alguém considera que tem paz porque tem dinheiro. É milionário, é rico, é bilionário, seja lá o que for. Algumas pessoas podem dizer que tem paz porque tem alguém ao seu lado. Algumas pessoas podem dizer que tem paz porque está em algum lugar. Só que todas essas coisas, elas são falíveis. Pessoas são falíveis, lugares eles podem mudar, dinheiro, pode acontecer uma crise e você perder, mas nós não. A nossa paz, ela está estabelecida em Deus, aquele que é imutável. Homem é falível, mas Deus é infalível. E essa palavra vai de encontro à sua vida nesta noite. Esperança. Paz. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e dirija-lhe a terra que eu indiquei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abraão, eu acho que no Antigo Testamento, sinceramente, eu acho que é o homem que mais negou a si. Vou mostrar o porquê. Abraão vivia junto com a sua parentela. Vivia na casa de seu pai, vivia com os seus amigos, viviam com seu pai, com seus familiares. Abraão, o pai dele, assim como todos eles são de Ur dos Caldeus. Mas, certa feita, todos os seus familiares, inclusive o seu pai, foram até Harã, uma cidade, e lá o Senhor Deus fala com Abraão. No meio daqueles familiares, o conforto da qual Abraão tinha. Abraão, quando Deus o chamou, tinha 75 anos. Ele já era velho. 75 anos não é novo. Ele já era velho. E quero aqui abrir um parênteses aqui. Porque muitas das vezes, Deus faz uma promessa na nossa vida. E o tempo passa. O tempo passa e muitas das vezes nós envelhecemos. E eu não sei você, mas já aconteceu comigo. De pensar nas promessas que o Senhor Deus fez lá atrás na minha vida. E depois olhar para mim agora. E eu falar, deve ter passado. Eu acho que as promessas que o Senhor fez na minha vida lá atrás, eu sei que Deus não desiste, Deus não... Mas a gente tem às vezes esse sentimento. Passou, o meu tempo passou. Eu não fiz o que deveria ter feito e passou. Mas aqui, Abraão com 75 anos, mesmo com 75 anos, Deus fala com ele: saia daí, que eu te levarei a um lugar onde eu te mostrarei. Então, Abraão, ele sai. Ele não questiona. Não deve ter sido fácil para ele tomar essa decisão. No meio de seus familiares, cresceu, envelheceu, casou lá. Mesmo assim, ele, por obediência na palavra, veja bem, obediência na palavra da qual Deus lançou sobre a vida dele, ele sai mesmo assim. Só que tem algumas condicionalidades em relação à promessa que o Senhor Deus faz em nossas vidas. Nós temos que entender isso. Por isso que falei no começo sobre a questão de negar a si mesmo. Veja bem, Deus não fala para Abraão simplesmente: eu vou te abençoar, eu te darei filhos, através de você todo o mundo será abençoado, você terá uma nação. Ok, não.
Ele fala, sai daí. Condicionalidades. Deus dá condição. Você acha que nós estaríamos falando aqui sobre Abraão nesta noite se ele não tivesse obedecido ao Senhor? Se ele não tivesse saído daquele lugar, do meio de sua parentela, no meio do seu conforto, ter negado a si mesmo, negado a sua vontade, porque duvido muito que tenha sido a vontade dele naquele momento. Mas ele negou a si e saiu. Uma questão interessante aqui é que eles estavam em Harã. Harã é uma cidade, inclusive, que tem o nome do irmão de Abraão, filho de Terá. Aquela cidade era uma cidade de comércio. O nome em si, Harã, significa estrada. Estrada, ou seja, é um caminho, é uma passagem, é temporário. Mas ali não é o destino de Abraão. O destino da qual Deus ordenou a Abraão é Canaã. Canaã, não Harã. Podemos aqui abrir outro parênteses para colocar isso em nossa vida. Nós estamos aqui, irmãos. Estamos aqui na terra, temporariamente. Mas a promessa de Deus nas nossas vidas é para Canaã. Nós um dia estaremos com Cristo na Terra Santa, a terra onde não há sofrimento, não há dor. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E Deus está falando, é temporário, aguente, é temporário. Mas chegaremos a Canaã. Aí, talvez você possa dizer, então é isso. O Senhor Deus nos ordena para que nós saímos desse conforto, deste lugar, e nós saímos, ok, e é tudo bênção, vitória, graças a Deus, aleluia. Mas não é, nós sabemos que não é. Veja que o tempo passa, e o tempo vai passando, acontece várias coisas, mas no meio o Senhor Deus, assim como prometeu a ele, nações, que todas as nações seriam abençoadas através da vida dele, e através dele seria uma grande nação, Deus prometeu, obviamente, para ele ter descendentes, ter filho. E o filho da promessa, passa-se o tempo, Deus fez essa promessa a Abraão, passa-se o tempo e a sua esposa, Sara, engravida. O filho da promessa, imagine a alegria de Abraão. Imagine o Anacleto, ele já deu um sorriso ali, porque da promessa tá a caminho aí. Glória a Deus. Mas então Sara, ela engravida. Imagine a alegria de Abraão. Deus prometeu. E Deus cumpriu. Minha esposa está grávida. Minha esposa era estéril e está grávida. Glória a Deus, aleluia. Mas, veja que Deus fez a primeira promessa a Abraão. Ele tinha 75 anos. Sabe quando que Isaac, o filho da promessa, nasceu? Com quantos anos que Abraão tinha? 100 anos de idade. Se passaram 25 anos. 25 anos de luta. 25 anos em que Abraão poderia só imaginar na sua cabeça, em vários momentos, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, leia. Em vários momentos, a esposa dele duvidou, ele duvidou também. Fala que ele é o pai da fé, ele realmente é o pai da fé, mas ele era ser humano. Então, de certa forma, ele passou pelo teste do tempo. E muitas das vezes é assim em nossas vidas. Deus nos faz uma promessa, passa o tempo. E nós, quando Deus faz a promessa em nossa vida, nós se regozijamos, nós se alegramos. Mas passa-se o tempo. E nós começamos a ficar desmorecidos, achando que
a palavra de Deus ela prescreve de alguma forma e que por causa do tempo Deus esquece, Deus simplesmente deixa de cumprir aquilo que prometeu. O tempo não é, eu te garanto uma coisa, o tempo ele não é um problema para Deus. O tempo não anula a promessa. Glória a Deus, exatamente isso. Então, 100 anos de idade, Isaac nasce. Abraão, com Isaac no colo, filho da promessa, toda aquela alegria. E o tempo passa novamente. Passa muito tempo. E aí nós pulamos para o capítulo 22. O tempo passa. Isaac cresce. A alegria de Abraão provavelmente cresce com ele. E Isaac fica forte, fica robusto. Glória a Deus por isso. Só que vem a palavra do Senhor novamente a Abraão. É muito difícil isso, eu confesso que quando eu li, eu chorei e não foi poucas vezes. Porque eu me coloquei no lugar de Abraão. O quão difícil é isso. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando até mais do que eu mesmo. Sabe o quanto é difícil isso. O que Abraão fez é uma coisa que eu sinceramente não consigo explicar. Tamanha fé de Abraão. Então no capítulo 22... Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Veja que passou muito tempo. Nós vamos perceber um pouco mais para frente que realmente Isaac já estava num tamanho, ele já estava grande. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaac, teu filho. Eu acho isso muito interessante, porque Deus poderia simplesmente falar para Abraão, Abraão, pega seu filho e vai executar ele ali na terra de Moriá. Só que veja a ênfase de Deus. Olha que prova. Toma Isaac, teu filho. Deus dá ênfase. Teu único filho. A quem tu muito amas. Deus precisava falar isso para ele? Parece que Deus estava querendo provocar Abraão. Seu único filho. Abraão, não tem o seu filho? A promessa que eu fiz e que eu cumpri? Tem, Senhor. Está aqui, eu imagino. Eu estou conjecturando aqui, mas não é difícil de imaginar isso. Abraão, não tem o teu filho? Sim, Senhor. Está aqui ele. Ele cresceu, né? Estou conjecturando. Ele cresceu, está forte, né? Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Ele está grande. Ele é teu único filho, né? Pois é. Você ama ele muito? Amo muito, muito mesmo. Pois é, pega o teu filho. Abraão, você lembra? Isso vocês vão ver no capítulo 15, não precisa colocar. Mas quando Deus reforça a promessa que vai dar Isaac, que Sarai, ela vai engravidar e ter Isaac, em gratificação, Abraão resolve montar um altar e fazer um sacrifício. Ele pega um carneiro, um bezerro, uma cabra e alguns pombos para sacrificar. Eu imagino Deus, aí não está na Bíblia, mas não é difícil de imaginar, Deus falando, não tem aquilo que você fez com o carneiro quando eu fiz a promessa? Sim, Senhor, eu peguei a adaga e matei a cabra, o bezerro,
eu sacrifiquei, derramei o sangue ali no altar. Pois é, Abraão, agora eu quero que você pegue esta promessa que eu fiz para você e cumprir, faça a mesma coisa. Leve até a terra de Moriá, e assim como você sacrificou o carneiro, o bezerro, você matou, e como que era isso? Tinha alguns procedimentos corretos de se fazer isso. Quando ele vai matar, ele tem que pegar a adaga e enfiar num local fatal. Isso não pode sofrer tanto. Então, agora, o Senhor Deus fala para Abraão: lembra o que você fez e como você fez? Agora, vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Quantos de nós, irmãos, vamos ser sinceros, quantos de nós, eu acho que a maioria de nós, se não todos, pegaria Isaac, sairia correndo, como se tivesse como esconder de Deus, mas nós tentaríamos. Quantos de nós falaria simplesmente não, isso não, jamais, não, é inimaginável isso. Mas Abraão, ele vai dizer que no dia seguinte, Deus, na Bíblia não fala resposta nenhuma de Abraão. Mas simplesmente no dia seguinte, bem cedo, ele vai, pega Isaac, pega mais 2 empregados, corta a lenha, pega a adaga, pega o fogo e vai em direção a Moriá. Agora imagine, irmãos, sabe quanto tempo a distância, quanto tempo durou a caminhada da onde Abraão estava até Moriá, a terra de Moriá? Foram 3 dias. Aí os irmãos podem ver a mera semelhança, mas não é à toa. 3 dias. 3 dias o Senhor ressuscitou. Mas em 3 dias, Abraão está caminhando com o seu filho. Agora imagina a cabeça de Abraão. Eu sei que Abraão era o pai da fé, mas ele era pai de Isaac também. Agora imagina a cabeça dele no caminho, 3 dias, ele sabendo o que teria que fazer. Eu imagino que Abraão, na sua mente, ele lembrava dele enfiando a faca no cordeiro e de repente substitui o cordeiro por Isaac, e ele enfiando a faca em Isaac, e aquilo ardia, doía em seu coração. Porque ele era pai de Isaac, era pai da fé, mas também era pai de Isaac. Então, durante 3 dias, Abraão, ele poderia, no meio do caminho, como muitas vezes nós fazemos, no meio do caminho, Abraão poderia mudar de ideia e falar, depois de tanto pensamento, falar não, vamos voltar. Mas não, durante os 3 dias, ele mantém a sua fé em Deus. Mantém o seu amor com Deus. Mas aí muitos teólogos, e podemos imaginar isso também, que Abraão, ele imaginava que Deus ia ressuscitar Isaac. Por quê? Porque ele sabia que o Deus dele não era de confusão. Peraí. Deus prometeu Isaac que através dele ia ter uma grande nação. Deus vai mudar de ideia assim? Não vai. Deus vai voltar atrás? Não vai. Então não é difícil de nós imaginarmos que ele imaginava alguma coisa, mas ele não sabia. Ele não sabia o que ia exatamente acontecer. Talvez ele imaginasse realmente que ele teria que executar o seu filho. E mesmo pensando que ressuscitaria, é uma coisa difícil, muito difícil, executar o seu próprio filho. Então, depois de 3 dias, o Senhor Deus mostra o monte onde ele vai ter que sacrificar o seu filho. Então,
ele fala para os dois empregados que estão trazendo os jumentos, aonde está a lenha, pega a lenha, coloca nos ombros de Isaac, por isso que eu estou falando que passou-se um tempo considerável. Alguns falam que ele tinha entre 14 e 16 anos, porque ele era forte o suficiente para carregar aquela madeira, aquela lenha, portanto, a distância. Então, ele coloca a lenha nos ombros de Isaac, e eles vão caminhando sozinhos, os empregados ficam. Mas veja aqui, olha a fé de Abraão. Ele fala para os empregados: ok, fique aqui, vocês, eu e Isaac, nós vamos ali prestar culto ao Senhor, e logo voltaremos. Olha a fé, ele sabia, ele tinha uma fé, ele era o pai da fé. Ele sabia que ele ia voltar com Isaac. Agora, o que ia acontecer lá, ele não tinha ideia. Eu imagino que ele pensava assim, que ele teria que executar o filho. Então, ele continua, ele segue apenas com Isaac. Isaac com a lenha nos ombros. Aí outra mera semelhança, que não é mera semelhança. Jesus com o madeiro nas costas. Isaac com a lenha nas costas. Olha o que Deus é maravilhoso. Então, Isaac, ele segue, Isaac e Abraão juntos, até o local a qual o Senhor indicou. Só que aí, para se tornar um negócio um pouco mais difícil, os irmãos há de concordar que já estava difícil. Só que aí, para ficar um pouco mais difícil, Isaac começa a achar estranho o negócio. Ele começa a olhar para o pai, ele olha para a lenha que está nas costas dele, está certo aqui, está certo. Ele olha para a adaga, está certo. Ele olha para o fogo, está certo. Mas espera aí, cadê o principal? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Aí Isaac vai perguntar para Abraão: pai, eu estou vendo que tem aqui a adaga, tem o fogo, tem a lenha, tá certo, mas cadê o sacrifício? E Abraão, isso deve ter doído. Eu imagino que Abraão, ele começou a coçar a cabeça. Então, Deus proverá. Olha a fé. Deus proverá. O sacrifício Deus vai prover. Deus provê na nossa vida. Deus provê na sua vida, Deus provê na nossa vida. Por causa da sua palavra. Ele cumpre com a sua palavra. Então, todos os irmãos conhecem o que aconteceu. Abraão, ele chega no monte, ele chega a amarrar o seu filho. Ele chega a pegar a adaga. E ele levanta a adaga sobre o seu filho. E a Bíblia diz que um anjo aparece no momento certo, na hora certa. Deus não trabalha com antecipação. Deus não trabalha atrasado. Deus trabalha no tempo certo na sua vida. Então, se Ele te prometeu algo, se Ele te falou algo, não vai acontecer atrasado, nem antecipado. Vai acontecer no momento certo da qual Deus indicou. Então, aparece um anjo e fala: não, Abraão, não faça isso. Não faça isso com o teu filho, porque agora sim eu sei que você teme a Deus verdadeiramente.
Mas aí, graças a Deus, aconteceu tudo aquilo. Mas eles foram lá para quê? Eles foram lá para quê? Se não é Isaac, e agora? Eles foram lá para isso. Eles foram para prestar um culto ao Senhor. Então, a Bíblia diz que Abraão olha para o lado e um cordeiro aparece com seu chifre ali nos galhos preso. Então, Deus proveu até aquele momento o cordeiro. O cordeiro. E o Senhor Deus, Ele proveu também para nós um cordeiro. Um cordeiro santo. Um cordeiro perfeito, que é o próprio Jesus. Ele morre por nós na cruz. Dessa vez, ninguém intervém. E Jesus até diz: por que me abandonaste? E Jesus derrama o seu sangue por nós, por mim e por você. Eu quero dizer, irmão, todas as promessas que o Senhor fez na sua vida irá se cumprir. Todas elas. Deus não está atrasado. Só que nós temos que entender algo. E eu tenho que falar sobre isso porque Deus mandou. Nós temos que entender algo. Quando Deus faz uma promessa na minha e na sua vida, existe condicionalidades. Existem condições, as coisas não são desse jeito. Deus sempre, Ele faz uma promessa, mas Ele coloca condicionalidades. E nós temos uma dessas condicionalidades, Jesus próprio disse, como nós lemos no começo: quer me seguir? Você realmente quer me seguir? Em um outro momento, Ele fala que se alguém quer seguir Ele, que calcule as coisas certas. Tenha certeza disso. Como eu disse no começo, não é fácil ser cristão. Porque ser cristão tem a ver com abandonar a nós. Para nós sermos cheios e considerados cristãos, podemos dizer assim como Paulo falou: já não eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que se esvaziar de mim para depois Deus. Isso não é fácil, assim como não foi para Abraão, assim como não foi para os seus discípulos, como ele pediu. E todos nós conhecemos o quanto foi difícil para os discípulos também. Pedro, Tiago, João, todos eles. Apenas um deles, não sei dizer se ele morreu de velhice, não sei se a Bíblia diz sobre isso, que é João, na ilha de Patmos. Morreu de velhice. O Wesley está falando aqui. Os outros, todos, foram executados por causa da palavra de Deus. Negar a si mesmo tem a ver com negar a nossa própria vida. E muitas das vezes, Deus pede para nós coisas muito mais simples. Que frente ao pedido da qual Deus fez a Abraão, parece fichinha. Mas nós não abrimos mão dessas coisas. Muitas das vezes Deus fala para nós: abra mão desse tempinho aí durante o seu dia para estar comigo. E nós não abrimos. Deus fala para nós: abra mão dessas amizades que afastam você de mim. E nós não abrimos. O Senhor Deus diz: abra mão desses pecados de estimação que você tem na sua vida, que afasta o meu Espírito Santo de você. E nós continuamos. Isso é muito pesado e sério, mas é verdadeiro. Porque só a verdade que liberta. E nós temos que ser libertados.
Para o Senhor Deus agir em nossa vida, agir através das nossas vidas, não tem como nós termos nós mesmos. Nós temos que ter Cristo em nós. Cristo passou nessa terra e Ele teve todas as coisas que nós passamos, todas as tentações que nós passamos, Jesus também passou, Ele era um homem. Todas. E Ele abriu mão de todas elas por você. Por mim e por você. Deus vai cumprir tudo que Ele falou. Mas cuide das condicionalidades. Negue-se a si mesmo. Abra mão de si por amor a Cristo, porque Ele abriu mão por amor a você. O próprio Deus abriu mão. Algumas pessoas dizem, eu ouvi o irmão, não lembro quem pregando sobre isso, falando que isso não tem como nós sabermos exatamente, mas que quando Jesus estava ali na cruz, Ele falou, por que me abandonaste? Eu imagino que Deus tenha virado as costas para não chegar ali, porque era assim como Abraão era pai de Isaac, Deus é pai de Jesus. As mesmas coisas que Abraão sentiu, o próprio Deus sentiu quando Jesus estava na cruz sendo sacrificado. E mesmo assim, por amor, sabe quem? Por amor a você. Ele, Deus, negou de tirar Jesus da cruz. Por mim e por você. E nós não negamos as nossas vontades por causa dele. Isso é pesado. Mas é verdadeiro. Então aqui eu termino essa mensagem. Falei tudo aquilo que Deus ordenou. Eu quero que os irmãos, eu estou no horário, fora do horário? Estou no horário. Quero que os irmãos se levantem. Nós vamos fazer uma oração. Uma oração simples. Aquele que conseguir, coloque a sua mão no coração. Peça para o Senhor forças. Peça para o Senhor esvaziar você de você mesmo, desse seu ego, para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Deus quer trazer um renovo na nossa vida. Deus quer fazer um renovo na sua vida. Ele está ansiando por isso. Mas precisa de um posicionamento. Que nessa noite venha pedir para o Senhor. Senhor meu Deus, me posicione. Me posicione para que o Senhor venha me usar. Para que o Senhor venha trazer este renovo nas nossas vidas. Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, nesta noite diante de Ti, Senhor. A Tua palavra, assim como o Senhor mandou e ordenou no meu coração, assim eu disse, Senhor meu Deus. Mas agora é o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, que vai fazer a obra, pois é o Teu Espírito Santo que convence, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Deus, que nessa noite esta pessoa, meu Deus, que foi tocada por